Saudações, fãs de futebol japonês, meu nome é Thiago Cruz e estamos juntos mais uma vez para mais uma entrevista aqui no Rinouro Podcast. Comigo, mais uma vez, Thiago Bom Tempo, e nosso entrevistado de hoje é o senhor Hiroaki Sawada-san, um jornalista esportivo japonês que mora no Brasil e é correspondente da empresa japonesa aqui no Brasil para falar sobre futebol japonês com a gente essa noite. Sawada-san, muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. É um prazer tê-lo aqui no Rinouro Podcast. Boa noite, com Saudação, prazer. boa noite. Saudação, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Então, para que o nosso público possa conhecer um pouco melhor, para que possa te conhecer um pouco melhor, gostaria de perguntar como é que foi que começou seu interesse por futebol e quando você veio morar no Brasil? Você sabe muito bem, muita gente do Japão, não só Japão, mas o mundo inteiro, né, adorava futebol brasileiro, desde principalmente a época de 70, né, com Pelé, e também anos 80 com Zico, com tantas craques, né, e então eu jogava bola até colégio lá em Hiroshima, mas não era grande jogador, eu jogava como lateral direito. E, e depois foi estudar em Tóquio, e mais. Tem várias coisas que aconteceram. Eu trabalhei alguns anos em Hiroshima depois da faculdade, mas eu mudei para. Tentei mudar, né? Mudei para Brasil no dezembro de 86, depois que assisti Copa de 86 lá no México, né? Eh, como tinha, eh, como tinha tempo, um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, então eu fiquei 40 dias no México durante a Copa de 86, né? Assisti vários jogos, desde jogo de inauguração até final, inclusive vários jogos do Brasil, com muita e principalmente me emocionei muito aquele jogo de Brasil-França, né? Quarta de final. E depois da Copa do Mundo, viajei América do Sul, terrestremente, né? O último destino foi Brasil. E aí, sem falar nada português, sofri bastante, mas como aqui no Brasil, achei pouca gente que fala inglês, né? Mas viajei, conheci São Paulo, Maracanã também. Depois de Maracanã, fiquei perdido no Rio. Andei, andei a noite inteira para voltar para hotel, depois do jogo na Maracanã, mas e, e, e conheci passei uma vez eu voltei para depois da viagem voltei para o Japão, mas como eu fiquei sabendo que tem 3 jornais japoneses na época, né, na colônia japonesa, então eu escrevi para 3 jornais se posso trabalhar como repórter, que nunca exerci essa função no Japão, né, mas e um jornal respondeu que pode me receber. Então, mudei para Brasil em dezembro de 86 e não para exatamente para trabalhar no jornal, mas para assistir jogos do Brasil, né? Na época, nem sabia se vai ter liga profissional no Japão, que começou em 93, né? Então, só queria assistir jogos profissionais no Brasil, vendo vários craques, né? E aí, e trabalhei 2 anos nesse jornal. Depois casei com uma brasileira e consegui visto permanente. E então aí, e como o salário do jornal foi muito pequeno, né? Então mudei para, comecei a trabalhar numa área de seguro, seguradora, corretora de seguro, é tudo japonesa, né? E aí, em São Paulo. E, e, algo, e também, alguns anos depois, comecei a receber pedidos de fazer matérias, exatamente quando o Maezano chegou aqui no Santos, né, para jogar um pouco, jogar. Então, aí comecei a trabalhar paralelamente, e durante a semana, na companhia de seguro, corretora de seguro,
E final da semana cobri jogos da Maezona e fiz entrevistas, né? E comecei a trabalhar, exercer duas funções. E aí fiquei muito ocupado, também fiz algumas promoções na seguradora, corretora, e também, final de semana, fazia matérias, né, de futebol para o Japão. Aí tinha que decidir, e também tinha sonho de escrever um livro de futebol. Então, aí resolvi concentrar na profissão de jornalista. E aí então, consegui fazer uns livros de futebol, sobre futebol brasileiro, né? Aí, e continuo trabalhando, então, trabalhando como jornalista esportivo. E faço todas as matérias em japonês, eu sou freelancer, mas mando para várias revistas, né? E do Japão. É mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Então, eu continuo vivendo no Brasil. De vez em quando, mais uns anos por uma vez por 2 anos eu vou voltar para o Japão, mas como turista, né? Pura turista, só encontrar com meus amigos, parentes. E acho que eu vou morar no Brasil para sempre, né? Daqui para frente também. Já Muito são legal. quase 40 anos, né, que você está no Brasil já, quase, né, Sim, 40 anos já sim, sim. completando, então você já Estou. se considera brasileiro de alguma forma? Mas talvez, né? Eu já tenho 69, daqui a 2 meses, 3 meses, vou fazer 70. Então, já estou há mais tempo aqui no Brasil que no Japão, né? Mas no Japão, muita gente pergunta se continuo tendo nacionalidade japonesa, mas continuo, eu sou japonês, mas talvez mentalmente, psicologicamente, né? Talvez eu sou japonês muito modificado, talvez mais brasileiro que japonês, né? Apesar de que continua falando com bastante sotaque. Não, muito pelo contrário, a gente percebe que você fala muito bem português, e até fica uma pergunta, como foi aprender o nosso idioma? Quais foram as maiores dificuldades para você aprender o português? Como que foi toda essa trajetória para aprender a nossa língua, Sawada-san? Aham, como o Thiago sabe muito bem, distância entre língua japonesa e portuguesa é bastante grande, né? No Japão, todo mundo começa a aprender inglês desde 12 anos até 18 anos. Só que falta prática. E aprendi francês na faculdade, né? Então, esse ajudou um pouco. Inglês e português também é muito diferente, mas francês é como uma língua latina. Então, gramaticalmente, estrutura de gramática é bastante parecido com português, né? E para japonês, pronunciação de português não é tão difícil como inglês ou francês, né? Podemos falar, mesmo falando com muito sotaque japonês, e brasileiros entendem, né? Mais ou menos. Isso não acontece com de inglês ou francês, né? Mas eu nunca estudei, eu estudei sozinho. Nunca fui para colégio, nem jardim, nem colégio primário, secundário, né? E isso que me ajudou um pouco com a experiência de trabalhar no mundo de seguro, que lógico, eu trabalhei vários seguros da empresarial, como de Toyota, Honda, Panasonic. Então, para falar com diretores japoneses, podemos falar em japonês, mas todos os documentos de seguro são feitos em português, né? E Uhum. aí, e também fiz exame para ter habilitação de securitária, né? Então, estudei um pouco. Então, esse me ajudou bastante. Apesar de que nunca fiz nenhum estudo, nenhuma escola, colégio aqui no Brasil. Achei Muito legal. engraçado que você faz basicamente um trabalho muito parecido com o nosso, só que ao contrário, porque nós somos brasileiros falando do futebol japonês e você é Aham. japonês
falando sobre o futebol brasileiro, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é que hoje, né, como a tecnologia ajuda muito o nosso trabalho, mas antigamente, 20, 30 anos atrás, não era assim, né? Então, você não ficava sabendo imediatamente o que acontecia do outro lado do mundo. Então, como é que você fazia no início para você transmitir as suas notícias lá para o Japão? Transmitir para o Japão? Por exemplo, quando você começou a trabalhar lá cobrindo os jogos do Maizono, você escrevia as Aham. matérias e como é que você enviava essas matérias para o Japão? Porque não tinha internet, então era outro mundo, Sim. né? Agora eu não lembro muito bem. Lógico que não mandei cartas. Talvez de vez em quando por telefone ou fax, né? E realmente sem internet, sem e-mail, acho que mandei, fiz comentários, passei meus comentários por telefone, ou de vez em quando eu escrevo e manda pelo fax, né? Existia fax, só que telefônico estava muito caro também, né? Então sofri bastante, ou de vez, é mais ou menos isso, né? Aliás, eu li que você foi o único jornalista japonês que estava presente no estádio no dia que o Kazu fez o seu Ah, primeiro gol como profissional naquele jogo entre 15 de Jaú e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Como é que uhum. foi esse dia, essa experiência para você? Aham. Então, na época, como eu falei, cheguei em dezembro de 86 e comecei a trabalhar num jornal japonês na época chamava Paulista Shimbun. Hoje em dia mudou o nome e chama Brasil Nippon, né? E na época, conheci pai do Kazu, Nobuo Naya, e também entrevistei algumas vezes caso que estava em São Paulo, né? Visitei apartamento dele, entrevistei. Ou de vez em quando encontrei com ele na rua, quando ele estava fazendo corridas, né? Na aclimação, essas coisas. E um dia, Naya-san me convidou, perguntou se pode, pode cobrir 15 de Jaú, Corinthians, lá em Jaú, né? Disse que pode me levar de carro. Então, pedi para ele, pedi carona, né? Para ir. E, lógico, eu falei com diretor do jornal, mas só que não tinha fotógrafo. Então, tinha que tirar fotos, né? Que quase nunca toquei máquina fotográfica na época. Mas tudo bem, foi lá e com Naya-san nós fomos de carro, 3, 4 horas até Jaú, né? E o estádio estava cheio. O Naya-san faleceu ano passado, né? Mas ele estava muito, como é que fala? Ele dizia que se caso faz gol, ele caso nunca fez gol até esse momento, né? Jogava como ponta esquerda, mas cruzava bem, mas ele chutou pouco e sempre passava bola para outros atacantes, né? E faltou gol. Mas de vez em quando jogava bem e Nae-san disse que se caso fizer gol, 15 de Jaú ganharia, né? E faz muito tempo que 15 não ganhou. E a gente foi lá e já 2 horas antes do jogo, o estádio estava cheio, né? E com muita torcida. E foi campeonato paulista, acho que foi em março de 88, né? Até aí, 15 de agosto estava muito bem, 2 vitórias, dois empates, né? Foi quinta rodada do campeonato paulista de 88. E então eu desci, estava no campo, atrás do gol, no linha, como o caso jogava ponta esquerda, né? Então fiquei próximo dele e quem marcava caso foi Edson, né? Que estava na seleção brasileira, jogou a Copa do Mundo de 86, né? Então, como jogador, Edson é muito mais experiente, muito mais currículo. Mas caso não tinha medo e encarar Edson e fazia aquele
é, é, tentou driblar Edson. E galera, o público local gostou muito, né? Fez festa vendo Kazu driblar Edson. Uma vez Edson caiu e todo mundo gostou bastante, né? E final, acho que final de primeiro tempo, quase final de primeiro tempo, ponta esquerda do 15 de Jaú, cruzou para dentro e Kazu apareceu de repente, né? E na frente do gol e praticamente sem marcação, ele fez gol de cabeceou e fez gol, né? Então, no próprio caso, se assustou bastante com o primeiro gol dele. Mas público fez festa e, e foi e 15 ganhou por 3-2, né? E faz muito tempo que não venceu Corinthians. Então, o Cidade fez, né, festa grande, como foi, chegou junto, Natal e Carnaval, tudo junto. Legal. Outro jogador contemporâneo dessa época, da época do Kazu aqui no Brasil, foi o Musashi Mizushima. Você chegou a ter algum contato com ele? Chegou a conhecer ele? Inclusive, depois de alguns anos, os brasileiros começaram a conhecer e lembrar mais dele, né? E ele que teve passagem pelo São Paulo, São Bento, Portuguesa, Santos. Sim, sim. E teve algum período que o Mizushima foi mais famoso do que o Kazu no Japão? Como é que era Sim. essa questão, Sawada-san? Sim, sim, justamente antes de vir para o Brasil, no Japão falava muito Musashi, né? Musashi Mizushima. E ele apareceu na TV, em TV NHK e dizendo que avisando que ele se naturalizou e sonho dele é jogar a seleção brasileira com camisa 10, né? Então, eu acreditava tudo que ele falou para a TV, né, NHK, para jornais esportivos como Nikkei Sports. Então, eu acreditava tudo. Nossa, ele vai ele vai jogar com camisa 10 na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Acreditei tudo que ele falou. E chegou em São Paulo e a primeira coisa que fiz foi procurar jogo de ele ele que joga na São Paulo, né? Mas ele não jogava São Paulo. E, de repente, acho que no estádio de Canindé, ele foi ver o jogo de Portuguesa. E no preliminar, na época tinha um jogo preliminar, né? Antes dos jogos profissionais. Aí, Musashi apareceu como, acho que foi Portuguesa, outro Santander. Ele começou a jogar, outros são tudo garotos, né? E acho que sub-20 por aí. E Musashi tinha mais que 22, 23 anos, né? Só que jogou muito, muito pouco no primeiro tempo e segundo tempo não apareceu mais. Esse é o único jogo que eu vi Musashi no Brasil, né? Então, ele falou tanto, mas entendi que ele não é tudo isso que ele falava. Infelizmente, né? Então, depois eu tentei procurar ele ver, mas ele nunca apareceu. Acho que quase nunca apareceu. Não consegui ver ele jogar. Né? Acho que o Mizushima ele chegou a ser bem famoso no Japão, numa época que o Kazu ainda era desconhecido, né? Sim, 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 exatamente. Ele chegou bem cedo, né? E é verdade que ele entrou na categoria de base de São Paulo, né? E só que também tinha muitas craques, não foi possível de ter espaço no São Paulo. E então, aí tinha que. Mas mesmo assim, ele fez vários comerciais, né? Publicidades no Japão, TV ou revista, essas coisas, né? Então virou famoso e muita gente, como inclusive eu, né? Achou que ele é craque. Ele está muito barato no Brasil. Não era nada disso, né? Foi autopropaganda dele, o time dele, a equipe dele, né? Mas e depois, como sabe, ele voltou alguns anos depois, ele voltou para Hitachi, né? Mas também jogou pouco. E hoje em dia, acho que ele está no Japão e trabalhando como um treinador, né? Mas não nos times profissionais. E sobre o Kazu,
Quando foi que ele começou, de fato, a ficar famoso no Japão? Ele foi já conhecido, ele chegou no Brasil em 85, né? E ele não era nada famoso no Japão, ele fez só o primeiro ano do colégio de Shizuoka Gakuen, que é um dos fortes, né? Mas não era titular absoluto e muita gente achou que é absurdo de ir para o Brasil aos 15, 16 anos, né? Mas, na verdade, Naya-san, pai dele, já tinha chegado uns anos da chegada dele. Ele já estava no Brasil e tentando mandar alguns... não, estava preparando para receber jovens japoneses, né? E para colocar para eles treinarem em clubes de principalmente São Paulo, interior de São Paulo, né? Como 15 Jaú, vários clubes. Ele fez essa negociação e ele montou uma companhia e para mandar jovens para o Brasil e deixar treinar em clubes grandes, em clubes pequenos, né, no estádio de São Paulo. E caso chegou, então com essa base, caso chegou, então realmente sem apoio, muita gente achou que caso chegou aqui no Brasil sozinho, né? Não é nada disso, na verdade, é um pouco de propaganda. Na verdade, Naya-san ajudou bastante e sem ele dificilmente ele poderia então primeiro Juventus, né, de São Paulo para jogar futsal, depois 15 de Jaú, mas todo caso com apoio de Naya-san, caso conseguir. Então tudo isso e também saiu um livro mesmo antes da estreia profissional do caso, saiu um livro. Então na época no Japão já estar no Brasil, jogar bola no Brasil já foi grande coisa, né? Profissional, amador, tanto faz. Então foi uma... E não tinha outros, e também nem Europa, nem no Brasil, nem no outro país, porque foi época totalmente amador e estava muito longe do nível mundial, né? Mesmo na Ásia também quase nunca venceu Coreia do Sul, sempre foi dominado e demorou para começar. E quando começou Coreia do Sul começou liga profissional, o Japão ainda estava amador, né? E, por exemplo, nas eliminatórias 86, Japão foi totalmente, Coreia do Sul passou facilmente, mas na Copa de 86 eu vi Coreia, Argentina, e a Argentina foi, o Coreia do Sul foi, parece uma seleção, um time amador na frente da Argentina que acabou ganhando aquela Copa, né? Totalmente, a gente foi muito superior e fez 3-0 e já parou de jogar. Aí, e também para evitar violência dos coreanos, né? Na época, até coreanos, como é que fala? Chutou a perna da Maradona, essas coisas, né? Essas coisas japoneses é difícil de fazer, mas coreanos não já conseguia fazer isso como profissionais, né? E Coreia fez um gol de longe, bonito, mas esse é só depois que a Argentina deixou de jogar. Parou de jogar, 3-0 é o suficiente, melhor passar, melhor terminar o jogo sem se machucar, né? Isso era apenas. Então, eu vi que a diferença da Coreia do Sul e do Japão era muito grande, mas a diferença entre a Argentina e Coreia do Sul foi enorme, né? Primeira divisão contra terceira, quarta. Então, imagina, né? A diferença entre os melhores times do mundo e seleção japonesa na época, 86, foi é, como é que fala? É enorme mesmo, né? Então, na época, então, por isso, como eu falei, tá treinando no Brasil, mesmo sem fazer grandes coisas profissionalmente, já foi uma novidade grande, um feito, né, muito corajoso, e para muita gente é absurdo, impossível.
E uma coisa interessante que, apesar de realmente ter essa alta promoção, a gente imagina que isso seja normal dentro do mundo do futebol e também no Japão não seria diferente. O Kazu, ele, em 88, ele começou a ter uma boa passagem no Curitiba, né? Estreando pela Série A, né, do Brasileirão. Sim, sim, E depois de um tempo ele até conseguiu ser indicado para uma votação popular, né? Que tinha lá na revista Placar. E ele acabou ficando sim, até entre os 3 melhores pontas, né? Daquela sim, época. E a partir dali a gente imagina que ele começou já a aparecer um pouco mais, até mesmo aqui dentro da mídia brasileira, né, como um destaque, um japonês, né, um estrangeiro, né, sendo destaque na equipe do Curitiba. Imagino que a partir desse ponto a repercussão já começou a ser bastante positiva no Japão, né? sim, 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 exatamente. É essas coisas que eu fiz matérias, mandei para o Japão, e não só Japão, mas TV japonesa também fez cobertura do caso, saíram muitas matérias sobre ele em jornais, revistas, né? E na época, realmente, muitos brasileiros jogavam no Brasil, né? Não como não tinha tantos brasileiros na Europa. Então, terceiro ponta esquerda no Brasil tem um valor bem grande, né? Ainda maior Sim, que hoje, né? Então, foi um feito. E também, caso jogava bem no Coritiba, o treinador foi, esqueci o nome, o irmão do Zico, né? Então, como é que fala? E ganhou o campeonato estadual, campeonato paranaense, e também jogou no amistoso contra a seleção japonesa, que visitou o Japão, né? Nos anos, e depois da Copa América, logo depois da Copa América, acho que 89. Então, e Kazu tentou mostrar o futebol dele para japonês, e bom, ele ficou bem conhecido, também conhecido no Brasil, mas no Japão já era bastante conhecido, como eu falei, né? Mesmo com a idade de 15, 16, 17 anos, sem fazer nada no futebol profissional, mas já muitos fãs já procuravam a informação dele, né? Acho que era o Edu, né, o irmão do Zico, que era Edu, sim, técnico sim, do Curitiba, Edu, né? Edu, sim, Edu, E também exatamente. naquela época, em 89, aconteceu um amistoso entre Japão e Coritiba, né? Sim, sim, Lembro na época de ver a entrevista do Kazu, né? Ele falando pro repórter lá em português mesmo que ele queria chamar atenção nesse jogo, porque ele queria ser sim, sim, convocado para a seleção japonesa e tal. Não exatamente. consegui achar vídeos muitas imagens desse jogo, mas o que Uhum, eu consegui achar na imprensa que publicaram sobre essa partida é que o Kazu, ele parecia que ele ficou nervoso nesse jogo, ele tentou muitas jogadas individuais, né, então acabou não se sim, sim. destacando muito. Você lembra desse amistoso entre Japão e Curitiba? Eu também não cheguei a assistir esse jogo, né? Mas também ouvi dizer que ele queria, foi muito individualista nesse jogo e para tentar mostrar seu futebol. Acho que já ele estava pensando em voltar para o Japão logo, né? O que assisti naquele ano jogo um amistoso, uma semana depois da Copa América no Brasil, que o Brasil ganhou, né, com aquele gol de Romário no Maracanã. Então, no São Januário, uma semana depois desse final da Copa América, seleção japonesa ou seleção brasileira jogou contra o Japão, amistosamente, né? E para cá foi 1-0, mas a diferença foi muito grande. Esse jogo eu consegui assistir, foi até em São Januário. É, Isso, São Januário. bem difícil imaginar isso hoje em dia, né? Seleção brasileira jogando em São Januário, né? Tinha muitos jogadores, né, da seleção do Tetra, Romário, Sim, sim, Bebeto, sim, sim, é, sim. e até o Japão, né, que era um time completamente amador, mas o goleiro japonês fez muitas defesas, né? Até lembro de ver a transmissão brasileira da Sim, época elogiando o goleiro japonês, mas realmente, né, o Brasil tava de ressaca ainda, né, comemorando o título da Copa sim, América, sim. então foi como se fosse um treino, né, para eles aquele jogo.
Exatamente. E apenas uma semana depois do final, né? Então, Maradona estava na Copa América, né? Então, e também o Brasil estava preparando para a Copa de 90, né? Então, é uma preparação, mas parece que a seleção brasileira não mostrou muita vontade para jogar, né? Só jogou porque tinha que jogar, né? E para a seleção japonesa foi uma, né, oportunidade, né, única. Mas todos os jogadores eram amadores, né? Apesar de que tinha grandes jogadores. É, então, foi quando o jogo terminou por 1-0, o público carioca vaiara muito para a seleção. Estava esperando uma goleada, né? E não conseguiu, porque a diferença era muito grande, mas o jogador estava cansado fisicamente, psicologicamente, né? E apenas uma primeira uma preparação para a Copa de 90, né? Então, não foi um jogo importante para a seleção brasileira, lógico, né? Mas para nós foi muito bom ver esse jogo. Muito, muito bacana. E antes do Cazu voltar para o Japão, aqui ainda durante suas passagens aqui no Brasil e tudo aquilo que você teve a oportunidade de ver pessoalmente ou de cobrir, para você, qual que foi a história mais interessante ou mais legal assim, que você teve com o Cazu nessa passagem dele aqui no Brasil? Então, uma vez encontrei na aclimação, estava andando na rua e encontrei Kazu que estava correndo lá, né? E então, eu já conheci, a gente já conhecia, perguntei, né, perguntei se ele corre bastante, daquele, esqueci o nome da rua, mas aquele, de rua de Liberdade para Aclimação, né? E ele disse que sempre corria, né? Então, como muita gente do 15 de Jaú dizia, né? Caso sempre chegava em primeiro no treinamento e sempre foi o último a sair, né? Então, ele realmente estava decidido para jogar, para virar profissional, ainda porque na época não existia liga profissional no Japão, né? Então ele queria ser jogador profissional aqui, talvez sonhava em jogar na Europa, tal, né? Então ele realmente, apesar da dificuldade de língua ou comida, né, e sofrer alguns roubos no, no alojamento, essas coisas que, né, tudo que trouxe no Japão parece para meninos, né, humildes, é uma coisa de valor, né? Então ele perdeu muitas, disse que perdeu muito, foi roubado algumas coisas assim, que acontecem. Mas mesmo assim ele estava muito decidido e realmente fazia tudo para ser jogador profissional, né? E para ser jogador profissional aqui no Brasil tem que ser bom jogador, não é jogador Sim. profissional, jogador de qualquer nível, né? E realmente a Cazu, não só o Cazu, mas a família do Cazu, todo mundo adorava futebol brasileiro, né? Uhum. E inclusive o pai dele, tios, né, que também eram treinadores. Então, realmente foi, né, sonho puro dele foi jogar no Brasil, crescer e também jogar profissionalmente, jogar no time grande e jogar contra clubes grandes, né? Isso que ele conseguiu. E também voltou para o Japão e chegou na seleção japonesa, né? Então, só que ele tem dois sonhos que ele não conseguiu. Jogar no Maracanã, ele não tinha oportunidade, né? E também jogar a Copa do Mundo pela seleção japonesa também não conseguiu, né? Então, ele fez tantas coisas. Talvez ele foi o jogador que influenciou mais o desenvolvimento do futebol japonês, né? Mas ele tem esse arrependimento. Talvez por isso que ele continua jogando ainda, né? Esse, não quer abandonar a carreira. Lógico que não é possível jogar mais pela seleção japonesa, né? Mas ele ainda falta algumas coisas. Ele tem, como é que fala? Tem fome, né? Então, continuo. Então, pessoalmente, não sou muito a favor do
como é que fala? De que ele continua jogando, né? Acho que ele não tem, ele pode procurar, faz tempo que ele pode jogar outros caminhos, né? Já, só que parece que ele não tem interesse em ser treinador. É possível, ele pode ser comentarista, né? Ou, sossegadamente, e pode aparecer na TV, né? Essas coisas, né? Mas ele quer, já que ele quer, e dono de Yokohama FC, né? E apoia e garante a carreira dele até quando ele quer, não quer mais, né? Então, ele quer continuar, não quer parar. É isso mesmo. E é isso, né? O Kazu tá com 58 anos, né? Completou esse ano 58, continua jogando. Yokohama FC emprestou ele, né? Tá jogando emprestado no Atlético Suzuka, time da Isso. Sim. JFL, quarta divisão. Uhum. Sim. Você acha que o Kazu vai jogar até quantos anos? Até ele não aguentar mais? Ele mesmo disse que pelo menos quer jogar até 60, né? Até 60. E de jeito que tá, já falta só 2 anos, né? Ele É. está na posição muito privilegiada. Ele que pode decidir quando para, não para, né? Já que dono do Yokohama FC garante. E também tem gente que chia, né? Lógico. Maioria dos torcedores, fãs já admite ou já não fala mais, né? Mas tem gente que chia até quando tá jogando, não tá querendo, não tá conseguindo mais correr, tal, né? Mas está começando um pouco a pressão, mas ele não liga, né? Ele faz o que ele quer e sempre fazia isso, né? Então acredito que ele joga mais pelo menos até 60 ele deve jogar. E ele tem condições, né? Tem gente que apoia. E acho que ele está pagando. Ele contrata personal trainer, fisiologista ou né, nutricista e vários profissionais, né? Então eu não sei quanto ele Uhum. ganha Yokohama FC, mas talvez ele está né, pagando para continuar jogando. E a gente percebe Você também que você chegou. tem um carinho muito grande pelo futebol brasileiro, como um todo, e fala até sobre a nossa seleção brasileira, todos os craques que já passaram por aqui, os clubes e tudo mais. Uma coisa que eu gostaria muito de saber, e com certeza todos os ouvintes também, é quais são os seus momentos mais marcantes cobrindo o futebol em geral, morando aqui no Brasil? Quais são as histórias, os momentos que você leva no coração com bastante carinho sobre o nosso futebol? Aham. Como outro, eu sou grande fã da seleção brasileira de 82, 86, né? Que na 90, Uhum. 70 foi muito longe, mas também consegui assistir jogos da Copa do Mundo de 86, onde na estádio Azteca, onde era palco de 70, né? E então o momento mais marcante foi quando eu consegui entrevistar Tere Santana na Que casa legal. dele, Belo Horizonte, né? Acho que alguns anos antes Uhum. do falecimento dele. Na época, ele já não conseguia falar bem, então o filho dele, acho que René, né? Fez, fez interpretou o que o Tere Santana queria falar, né? Então, mas cheguei lá de manhã cedo, foi numa cobertura do apartamento né, acho que vai com obra do Belo Horizonte e comecei a conversar eu almocei lá e depois e ainda continuei entrevistando, né, até 2, 3 horas. Então fiquei lá na casa dele 5, 6 horas, né? Foi um momento muito especial, emocionante, né? Eu pensei, nossa, valeu a pena que veio para o Brasil para e também, e Careca, né? Acho que foi ano passado, consegui marcar uma entrevista com Careca, lá em Campinas, na casa dele, né? Então, ele também jogou, né? 86, e foi mais marcante para mim que eu também entrevistei Zico algumas vezes, né? Foi mais Legal. emocionante entrevistar Tere Santana e Careca que Zico, o Dunga, César Santana.
Lógico que são emocionantes, né? E para mim, ainda já estou, como né, Tiago falou, 39, quase 40 anos que estou no Brasil, mas ainda hoje, de vez em quando, eu não acredito se estou no Brasil, estou falando português, estou entrevistando grandes jogadores, né, das seleções brasileiras ou legendas do mundo de futebol, né? Então, isso é um pouco surreal. Se eu falo isso para eu que estava que estava no Japão, 18 anos, 20 anos, e não acreditaria. Só que não falava um português, não tinha visto. Então, mas foi né, então, para mim, estar no Brasil e trabalhando como jornalista esportivo, e como o Thiago sabe, então, entrevistei vários jogadores também aqui no Brasil, vários ex-jogadores que brilharam no Japão, treinadores e tal, né, aqui no Brasil. Foi uma gratificação enorme, né? Quase surreal para mim ainda. Legal. Em todos esses anos aqui trabalhando no Brasil, eu também queria saber qual foi o jogo mais marcante que você já viu aqui no Brasil. Eu sou fã de São Paulo, né? Então, futebol brasileiro, quando cheguei em 86, então São Paulo foi muito forte e tinha muitos craques, né? Então, e também na época, no final do Campeonato Brasileiro, encheu o estádio, o Morumbi, tinha mais que 100 mil, 120 mil, 110 mil pessoas, né, no estádio, e também então, e também tem uma vez que assisti, acho que algum jogo Copa Libertadores no estádio de Morumbi, e foi de carro e estava com pressa, porque estava quase em cima da hora, né? E depois do jogo, o São Paulo ganhou e voltei para carro e não achei mais carro, estava roubado durante o jogo. Então, essas coisas também. Mas São Paulo da época, e também aquele São Paulo ganhou Libertadores, o Mundial de 92, 93, né? Esse foi melhores momentos do São Paulo e depois caiu bastante, né? Então, esses momentos bastante já antigos, mas ainda são melhores jogos que mais emocionante, foi mais emocionante para mim. Legal. Saudação, eu queria te perguntar uma coisa, gostaria que você falasse ao ponto de vista da importância de 2 jogadores brasileiros, né, que estiveram no Japão e fizeram história por lá, né. O primeiro é o Rui Ramos e depois o Zico, né, que dispensa comentários. Além desses 2, teria mais algum outro jogador que você colocaria como um grande destaque desse início, né, dessa importância que acabou depois fomentando a inserção da J-League e ajudando o desenvolvimento do futebol japonês? Uhum. Tem vários jogadores que contribuíram bastante ao desenvolvimento do futebol japonês, né? Então, difícil de dizer um pouco, mas um dos seria Amaral. Estava no Japão, acabei de voltar 2 semanas de viagem no Japão, né? Acabei entrevistar Amaral em Yokohama, né? Hoje ele é treinador, striker coach, treinador de atacantes da Yokohama FC, e também ensina meninos de um colégio lá em Kisarazu, né, Chiba. Então, ele chegou muito cedo, 92 a Tokyo Gas, na época amadora, e Tokyo Gas demorou para entrar, tentar entrar no J-League, né? Então, 7 anos ele jogou como sofreu bastante na estrutura totalmente amadora, e depois então jogou só 4 ou 5 anos, né, no J2, depois J1, mas ele é muito marcante, não só pelo número de gols, mas como é que fala, a contribuição dele, ele é pessoa muito humilde,
e também ajuda time bastante, né? Mesmo apoiando defesa, porque ele era zagueiro, né? Na verdade, Amaral, talvez você saiba, Amaral, o nome dele não tem nada a ver com Amaral, apelido dele é Amaral, zagueiro corintiano que jogava na época, que jogou Copa de 78, né? E então, para torcedores do FC Tóquio, ele é King of Tokyo, rei de Tóquio, né? E então, não só, todo mundo sabe que ele ajudou muito o crescimento do futebol japonês, né? Inclusive ele foi premiado pela Associação Japonesa de Futebol, que então de todo, não só, né, não como ele não é tão famoso como, né, o Zico no Brasil, lógico, mas ele fez muitas coisas, ajudou muito, né? E ainda tem muitos fãs, ainda hoje no estádio Ajinomoto Stadium, o estádio de Tóquio, ainda tem cartaz de Amaral, né? King of Tokyo. Então, ele está marcado no coração dos torcedores, não só de FC Tóquio, mas muitos fãs japoneses, né? É um dos jogadores que ajudaram muito. E realmente ele foi ótima pessoa, né? Muito humilde. E diz que pretende viver mais tempo, continuar vivendo no Japão, né? Então, e Rui Ramos, né, também jogou pouco aqui no Brasil, pouco conhecido, mas chegou lá, acho que 19 anos por aí, né? E também passou época amadora. E também ele ajudou muitos brasileiros, né? Inclusive esse Amaral, né? Ajudou não só colegas do time, mas jogadores, né, do outro time e para crescimento do futebol japonês, né? Então, e também casou e jogou pela seleção japonesa, né? Então, ele também é um símbolo dos de todos os brasileiros, né? E também fez muita publicidade e com aquele personalidade bem quente, né? Totalmente carioca ainda. É incrível que ele mora tanto tempo no Japão e continua sendo carioca, né? Então ele é muito amado e de vez em quando ele fala coisa meio, né, incompreensível, um pouco esquisito para o japonês, né? Mas mesmo assim ele é muito amado. Então talvez ele ajudou no crescimento do futebol japonês, mas também ele fez, né, ele foi grande diplomata, apesar de que ele hoje, né, ele ganhou nacionalidade japonesa, né, mas ele melhorou, ajudou muito para dar imagem positiva ao Brasil, brasileiros, né? É a última pessoa também. Então, no Japão, realmente, não, muitos brasileiros, grandes jogadores têm, mas para jogar bastante tempo e impressionar, não adianta ter só futebol, tem que ter personalidade e, como que fala, humildade. E também tem que aprender disciplina, né? Aqui, lá no Japão, é país bastante organizado e a gente dá muita importância à disciplina, né? E, então, quem não consegue, e muita gente, tem muitos brasileiros, como o Lucas, que também jogou muito tempo no FC Tóquio, ele disse que quando chegou lá, ele não sempre atrasava, não como que fala, não tinha disciplina, mas no Japão entendeu que tem que ter disciplina para ganhar simpatia dos outros, né? Aí ele aprendeu, mudou, né? Cresceu pessoalmente e virou outra pessoa. Então, quem tem essa capacidade, aí pode fazer bastante sucesso, né? E sendo aí, só futebol não adianta. Também não só no Japão, mas na Europa também, né? Tem que conseguir se adaptar. Esse é um fator importantíssimo, né? Mesmo na carreira de futebol.
jogador, né? Saudação, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, a minha última pergunta é que Sim. na época da Copa do Mundo de 86, acho que ainda era difícil de imaginar o Japão participando de uma Copa do Mundo, né? Como você mesmo falou, a Coreia, que já estava num nível bem acima do Japão, tinha um abismo de diferença para a Argentina, né? Mas e nesses 40 anos, quase 40 anos até agora, né? Próxima Copa do Mundo, né? Já vai fazer 40 dessa Copa de 86, que foi um ponto de virada, né? Que depois que o Japão perdeu para a Coreia do Sul naquelas eliminatórias e como a Coreia já tinha se profissionalizado, meio que foi o gatilho para a criação da J-League, né? Para o Japão se profissionalizar. E como é que você avalia todo esse crescimento do Japão, desde os anos 80, quando ainda estava muito longe de chegar numa Copa do Mundo, até atualmente, quando não só o Japão sempre se classifica, como os jogadores, o técnico até estão falando que o objetivo é ser campeão da Copa do Mundo. Como que você resume essa evolução do Japão nesses 40 anos? Uhum. É mesmo, né? E realmente, como você falou, criação de J-League em 93 foi foi decisivo, né? Futebol amador é uma coisa, futebol profissional é outras coisas. E todos os é, países de futebol, né, como Brasil, Argentina e países da Europa, esses países têm história de mais, ou clubes, né, tem mais que 100 anos, e mais ou menos, né, e no Brasil foi, começou a profissionalizar 33, né, quase 100 anos, e a Europa tem Inglaterra, Escócia tem liga com mais que 100 anos, né, e no Japão demorou, para mim foi, né, o Kawuji-san, né, fez muito esforço para criar 93 a liga J-League, mas eu acho que tinha que criar ainda mais, mais cedo, por exemplo, depois de 64, 68, né, a Olimpíada de México, o Japão ganhou medalha de bronze, mas na época ninguém tinha esse, né, pensamento. Apesar de que beisebol começou a profissionalizar bem mais cedo, né? Beisebol tem acho que mais que 80 anos de profissionalização. Então, ainda hoje, beisebol é um pouco mais popular que o futebol. E aí tem muitos craques que jogam na Major League nos Estados Unidos, né? Então, futebol japonês cresceu, mas ainda não tem Otani, que foi eleito melhor jogador de Major League, tá, né? Então, eu pessoalmente demorou bastante. Poderia tentar mais cedo a criação de J-League, mas lógico que Kabuki-san fez tudo possível e até impossível, né? E criou J-League e hoje em dia tem mais que 60 clubes profissionais, né? A TJ3 e tem JFL e muita gente queria entrar no J-League, né? Então, o crescimento é incrível. Ninguém, nem Kabuji-san imaginava tudo isso, né? Só que realmente, na verdade, outro lado, futebol amador já tinha bastante tradição, muitos colégios, faculdades, muita gente trabalhava para montar bom time ou seleção japonesa. Então, história de futebol amador tinha, mas não era profissional e não estava muito longe do nível mundial, né? E com profissionalização, realmente começou a ter crescimento e começou a vencer Coreia do Sul e países da Ásia, né? E hoje em dia todo mundo não é normal, não é novidade de vencer qualquer time da Ásia, né? E essa vez também foi nunca foi, não é fácil, né? Mas passou, né? Muito, sem muita dificuldade as eliminatórias, né? E todo mundo acha que o Japão até coreanos admitem que Japão tem a melhor seleção da Ásia, né? E só que meta não é mais Ásia, mas é mundo. E, e treinador, os jogadores da seleção japonesa fala do título mundial, mas na verdade eles também sabem que ainda tem chão bastante espaço, tem que fazer muitas coisas ainda, né, para
chegar campeão para vencer a Copa do Mundo ou chegar muito longe, né? Mas então não é que eles não têm humildade, eles friamente sabem que ainda tem que fazer muitas coisas, mas eles estão falando propositalmente para dizer esse meta bem audacioso, né? Mas é para chegar um dia, pelo menos até 2050, né? Que JFA procura, né, talvez organizar a segunda Copa do Mundo e vencer campeão em casa, né? Então tem que ter pressa e tem que já procurar, né, tem que pensar grande, né? Então, só que ainda estamos no crescimento. Até agora, realmente, Amaral também, né? Acabou de dizer que ele chegou em 92 e também nunca imaginou essa popularidade, crescimento do futebol japonês. Isso todo mundo acha, né? Mas também tem que fazer muito mais, né? Então, japonês, eles não perdeu humildade, não acha que são o melhor do mundo, lógico que não, né? Talvez melhor da Ásia, sim, né? Mas também era, até há pouco tempo, nem ganhava na Ásia, né? E Coreia do Sul foi barreira, parede muito alta, né? Mas hoje já nem tanto, nem a Arábia Saudita, nem a Austrália, nem Irã. Então, meta é outro, realmente, já tem que ter humildade, mas você tem que ver alto, e como na Copa anterior conseguiu vencer a Alemanha e Espanha na fase de grupo, só que perdeu do Costa Rica, né? Essa é a realidade do Japão, e todo mundo sabe disso. Mas com toda a humildade, procura falar, propositalmente falar grande, falar alto, né? Para conseguir um dia, ou pelo menos chegar perto, né? Então, acho que não está errado. E associação, clubes fazem esforço humildemente, pouco a pouco, e esse realmente é o Moriyasu, né? Com muitos treinadores estrangeiros, alguns deu certo, como o Osim, né? Mas ele ficou doente e tal, e depois do, né, Nishino, o Moriyasu realmente abriu o caminho, né, para organizar bem a seleção japonesa, né? Então, ambiente é muito bom. Acho que um pouco contrário da seleção brasileira de hoje, né? Aqui no Brasil, todo mundo está perdendo a autoconfiança, todo mundo está pensando em Ancelotti, o Jorge Jesus, essas coisas, né? Já testou, né? Treinadores brasileiros, foi demitido no caminho, e ainda um ano e pouco antes da Copa do Mundo tinha, não tem treinador ainda, né? Então, já foi Exatamente. contrário. Moriyasu joga bastante tempo e realmente ele não é grande estrategista, e ele foi criticado bastante. Ele nunca jogou na Europa, não conhece futebol mundial, não tem estratégias, tal, né? Mas é resultado. Ele fechou cara a boca de muita gente com resultados, né? E obviamente jogadores, mesmo jogando bem na Europa, confia muito no Moriyasu. Personalidade, né, e planejamento, né? Então, o time está muito bem, nunca foi bem, não só pelo resultado, mas pelo ambiente, pela organização, tudo mais, tá na ótima fase, né? Isso não, lógico que isso não garante bom resultado na Copa do ano que vem, mas é grande, né, a possibilidade de passar finalmente chegar à quarta de final. E quem chega à quarta de final, todo mundo tem condições de vencer a Copa do Mundo, né? Se não chega à quarta de final. Então, ambição, você chega à quarta de final com, né, força tudo, e então aí seria muito emocionante, né? Para japonês também pode surpreender o mundo de futebol, né? Essa é a nossa ambição, nosso desejo, né? Muito bom. E Salada, aproveitando que você falou sobre o futebol brasileiro, não posso deixar de encerrar sem fazer uma pergunta exatamente sobre isso, né? Você até falou, né? A situação da seleção brasileira atualmente está deixando todo mundo preocupado, né? A gente gosta do futebol japonês, respira o futebol japonês, mas também a gente segue, né, o futebol brasileiro, também acompanha a seleção nacional. E aí, Salada-san, o que tá faltando para o futebol brasileiro reavivar, né, se recuperar
para voltar aos eixos aí. A gente está à beira praticamente já de uma nova Copa do Mundo, e a seleção brasileira está nessa situação que ninguém imaginava há 10, 15, 20 anos, e você que já vive aqui há tanto tempo, já acompanhou tantas gerações da seleção japonesa, acho que pode dar um pitaquinho para a gente, né? O que está faltando para a seleção brasileira voltar aos eixos, Salvador-san? Acho que jogadores, qualidade dos jogadores tem. Muita Uhum. gente diz que não tem tantos craques como antes, né? É verdade, não tem. Tem que ter, né, 5 ou 8 Neymar da outra época, né, do melhor momento. Né? Tem poucos craques, mas pelo menos ainda tem muitos jogadores que jogam em melhores clubes do mundo, como titular e tal. Então, ainda tem jogadores de qualidade, mas talvez falta treinadores, né? E a Argentina tem muitos treinadores que destacam na Europa também, né? Mas talvez CBF demorou muito para preparar esse, como é que fala? Para criar treinadores, né? E sistemas de cursos, né? E demorou bastante, talvez porque futebol brasileiro dependia muito dos jogadores, qualidade dos individuais, e não deu tanto. E o mundo inteiro fez estratégia para parar futebol brasileiro. Futebol, jogadores brasileiros faz magia, então um a um não tem como parar, né? Então, europeus e argentinos pensou como é que para brasileiro, como é que para craques, né? Como Garrincha, né? Como Pelé ou Ronaldinho Gaúcho, impossível de parar um ou dois jogadores. Então, como eles chegaram a uma resposta, eu acho, parar com time, não com o Ronaldinho Gaúcho dribla 1, 2, 3, tudo, né? Se quiser, né? Como Maradona fazia. Então, o mundo fez tudo para parar futebol, jogadores brasileiros e conseguiram hoje em dia, né? Então, taticamente, e uma solução seria realmente, nessa altura, já que tem poucos treinadores brasileiros de qualidade, talvez importar europeus, talvez nunca importa uruguaios ou argentinos, né? Mas talvez italiano ou francês, né? Ou sérvio, né? Não tem, não tem resistência psicológica, né? E mas de longo prazo tem que criar bons treinadores brasileiros, lógico, né? Esse todo o mundo inteiro pensa, o mundo, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra faz esquema, faz curso, a associação trabalha bastante, né, para como é que cria treinadores de qualidade, né, e está saindo resultado. Nesse ponto, acho que o CBF tem grande responsabilidade. E também, não só o CBF, muita gente achou que um craque resolve o jogo. Mas hoje em dia, só que europeus montaram esquema, como eu falei, para esses gênios brasileiros, né, ou argentinos. Então, agora o Brasil tem que reagir, como é que pode bloquear esse esquema tática dos brasileiros. E também, time, não, parece que time, seleção brasileira atual não está muito unida, né? Um pouco desunida e, como é que fala? Talvez falta líder forte e também não só comissão técnica, mas todos os staff, né, tem que trabalhar bastante. Nesse ponto, a seleção japonesa tem grande vantagem, já que japonês gosta muito de organização, planejamento, né? Então, leva, como é que fala? Cozinheiro, já faz tempo que leva cozinheiro, que faz ótimas comidas, né? E a associação tenta oferecer melhores condições, né, para quando encara campeonatos, né, importantes, né? Esse Japão tem grande vantagem em cima de vários países do mundo, né? Então, o Brasil também está fazendo o que pode, mas tem que fazer um pouco mais, porque outros países esforçam mais, né? Então, qualidade de jogadores ainda tem, lógico que melhor tem que
como ele fala, criar bons, melhores jogadores ainda, né? De quantidade e qualidade. Mas o CBF e clubes, né? E também, principalmente CBF, né? Tem que fazer, tem que ter mais, talvez falta, tem que ter mais gente profissionais capacitadas, né, para montar seleção, seleção brasileira. Concordo em gênero, número e grau com você, Sauda-san. Sauda-san, a gente gostaria de te agradecer, né, pela participação, pelo seu tempo. Foi uma excelente entrevista. Eu tenho certeza que todo o nosso público que nos acompanha há tanto tempo, com certeza vai gostar. Vai querer acompanhar você também nas redes sociais, procurar os seus textos para estar acompanhando também. A gente vai deixar o link aí que o Sawada mandar para para todos vocês estarem acompanhando, né, os textos e o trabalho de qualidade desse grande jornalista esportivo, Sawada-san. Sawada-san, muito obrigado mais uma vez. As portas estão sempre abertas, assim que você quiser e puder voltar para uma segunda entrevista, a gente vai estar aguardando ansiosamente por isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sawada-san. Eu que É isso agradeço. aí, pessoal. Muito bom. Essa foi uma entrevista. Sempre entrevista o Thiago e agora é outro lado, né? É isso aí, muito bom. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Voltamos na próxima semana. Um forte abraço a todos e até o próximo Rinomoro Podcast.